Olá pessoal, tudo bem convosco? Mais um Sumba aqui no canal, onde eu conto casos de investigação criminal da vida real. Ignorem aí o microfone que tá aqui desse lado porque o som do aparelho que eu uso tá horrível, então decidi colocar o microfone um pouco mais próximo, então não relevem isso, ignorem totalmente isso. Então hoje eu vou contar pra vocês o caso de mais um serial killer da África, mas dessa vez da África do Sul. Então fique atento, acompanhe o vídeo até o final, mas antes não esqueçam de curtir o vídeo, assim me ajuda muito na divulgação, e subscrever no canal se tu ainda não és inscrito, e bora pro caso de hoje. Moses Sittou nasceu em 17 de novembro de 1964 em Vaslowers, na África do Sul. Vaslowers é uma cidade que ficava numa das áreas destinadas à população negra durante o regime de segregação racial que durou 46 anos no país. Moisés era um dos 5 filhos de Simone e Sophie Sittou. A morte prematura do pai, quando Moisés tinha apenas 6 anos, fez com que a família começasse a ter problemas financeiros, o que levou a mãe a entregar as crianças à polícia, que as encaminhou para o orfanato, onde ele sofreu diversos abusos. Ele fugiu do orfanato 3 anos após a sua internação e acabou conseguindo trabalho nas minas de ouro em Joanesburgo. Na infância, Moisés já foi vítima de abuso sexual por parte de uma meia-irmã, o que tornou ele sexualmente precoce, e também já foi vítima de violência da sua mãe alcoólatra. Ele também chegou a contar que já teve péssimas experiências com uma ex-namorada, teve um relacionamento muito tóxico, e toda essa situação que ele passou com a mãe, com a irmã e com essa namorada lhe fez desenvolver um ódio muito profundo pelas mulheres. Não se sabe ao certo quando é que Moisés começou a estudar mulheres, mas a sua primeira incidência registrada foi em 1987, quando ele amarrou e estuprou Patrícia Kumalo, de 29 anos, que é uma amiga da sua irmã mais velha. Com medo de ser morta, ela acabou por não apresentar queixa às autoridades. Em 1989, Moisés acabou por atacar uma outra mulher chamada Doris Sakamisa. Ela foi estuprada e amarrada a uma árvore no meio da savana. Mas ao contrário da Patrícia, Doris decidiu apresentar queixa à polícia logo após ter sido encontrada. Doris identificou Moisés meses depois e ele foi preso, e durante o julgamento ele jurava a inocência, mas apesar disso ele acabou sendo condenado a 7 anos de prisão. Moisés ficou preso por 4 anos e foi liberado em 1993 por bom comportamento. Talvez Moisés teria aprendido uma lição valiosa durante seu tempo na prisão, e essa lição é que vítimas de estupro que permanecem vivas acabam causando problemas. E para além dessa valiosa lição que ele aprendeu, ele ainda decidiu que as próximas vítimas deveriam ter as mesmas características que Doris, sendo que ele considerava que a Doris era responsável pela sua primeira sentença de prisão por ela ter apresentado queixa à polícia. Então ele voltou a cometer crimes em 1944, quando aprimorou seu novo modus operandi. Sua nova tática passou a ser sair em busca de emprego usando o nome de Sylvester. Ele era um homem bonito e charmoso que conquistava as vítimas em plena luz do dia, com promessas de oportunidade de emprego que nunca se concretizavam. A primeira vítima foi Maria Monama, que tinha 18 anos de idade. Ele abusou sexualmente dela, estragou ela com a sua própria roupa interior e por fim tatuou com uma faca o corpo dela, uma expressão ofensiva que, em outras palavras, podia traduzir como mulher imoral. Isso aconteceu em 16 de julho de 1994. Até o final de dezembro de 1994, Moisés já teria assassinado mais 5 mulheres com o mesmo modus. Sempre abusava sexualmente, depois estrangulava com a roupa interior da vítima e por fim tatuava essa expressão ofensiva. Sua facilidade social e o comportamento inteligente tornaram a série de agressões brutais ainda mais assustadoras. Entre janeiro e abril de 1995, 4 corpos de mulheres foram encontrados a oeste de Petrólea, o que fez a imprensa desconfiar da atuação de um serial killer. Então a polícia acabou sendo mais pressionada a investigar melhor os casos. Mas como era uma cidade muito acostumada à violência, o interesse da mídia pelos casos foi bem curto. E nos meses seguintes foram aparecendo outros corpos com o mesmo modus operandi. Em 17 de julho de 1995, uma pessoa viu Moisés com uma mulher e posteriormente essa mulher foi encontrada morta. Infelizmente essa testemunha estava uma
distância que não foi possível descrever bem como é que era o homem que tinha acompanhado essa mulher. Em 16 de setembro de 1995, mais um corpo foi encontrado na mina de Van Dyke e a polícia decidiu fazer uma busca naquela mesma área. Em apenas 24 horas foram encontrados mais 10 corpos de mulheres em vários estágios de decomposição. Segundo os policiais, evidências claras mostravam que o assassino estava evoluindo na sua técnica de assassinato para extrair maior dor de suas vítimas, aumentando seu próprio prazer. Os investigadores estavam certos de que os corpos encontrados naquela mina estavam relacionados com os corpos encontrados em Edgeworthville em 1994, no ano anterior, e a atenção da mídia foi intensa durante toda a operação. Inclusive, o presidente Nelson Mandela acabou por visitar os locais onde tinham sido encontrados os corpos. Até agosto de 1995, Moses já teria assassinado mais de 20 mulheres e descartado seus corpos pelos subúrbios da Pretória e Joanesburgo. E como eu disse anteriormente, essas cidades já eram bem violentas, então vários assassinatos iam acontecendo e durante as investigações não sabiam determinar se tratava simplesmente de um assassino ou vários, porque alguns corpos apresentavam semelhanças, outros nada a ver, então eles ficavam confusos se era o mesmo assassino a mudar as suas técnicas ou se tratava de outras pessoas, que apesar desses corpos terem alguma ligeira semelhança, tinha uma diferença que deixava os investigadores muito confusos com relação a quem teria cometido esse assassinato. Com o aumento da repercussão do caso, a polícia decidiu pedir ajuda de um criador de perfil do FBI, que já estava aposentado na altura. Esse criador de perfil era Robert Reisler, que chegou a Pretória no dia 23 de setembro de 1995. E ele descreveu o assassino como um indivíduo inteligente, organizado, com alto desejo sexual. E segundo Robert, ele estava atuando com um crescente senso de confiança, talvez com a ajuda de um outro assassino. Prontos, o perfil estava traçado e as investigações continuavam para tentar entender, para tentar descobrir quem era esse homem. E a polícia decidiu falar com alguns familiares de algumas vítimas. Eles chegaram a falar com os familiares de uma das vítimas e a família informou que no dia do seu desaparecimento, que foi no dia 7 de setembro de 1995, Amélia teria ido se encontrar com um homem para uma entrevista de emprego. Esse homem se chamava Moses Sitow. Foi encontrado um formulário de solicitação de emprego entre as coisas dela. E para além dela, uma segunda vítima foi ligada a Moses Sitow, exatamente pela mesma condição, procura de emprego, iria a uma entrevista e acabou por desaparecer. Depois de terem o nome do suspeito, o assassino Moses acabou ligando para a imprensa para saber mais sobre como estão a decorrer as investigações e acabou contando alguns detalhes sobre os assassinatos que ele mesmo cometeu. Então, a jornalista que conversava com o assassino por telefone acabou passando todas essas informações para a polícia. A polícia ainda tentou um encontro com Moses, mas a tentativa falhou. E nos próximos 10 dias, depois daquela altura, foram encontrados mais 3 corpos. Com isso, a polícia foi forçada a liberar detalhes sobre Moses à mídia. Depois da foto de Moses ser publicada, um conhecido de Moses acabou reconhecendo ele e ajudou a polícia na sua captura. Moses ainda tentou se esconder em casa de alguns parentes, mas a polícia conseguiu chegar até a casa desses parentes e quando ele tentava fugir, ele recebeu 2 tiros, um da perna e outro do abdômen. Depois disso, ele foi levado ao hospital e lá ele foi operado. E enquanto ele estava a ser interrogado pela polícia lá no hospital, ele acabou revelando alguns assassinatos que ele foi cometendo e afirmou à polícia que ele não tinha nenhum cúmplice, ele trabalhava sozinho e alguns desses crimes, né, que eram diferentes do seu modus operandi, não tinham sido cometidos por ele, talvez teriam sido cometidos por um copycat. Enquanto ele fazia todas aquelas declarações, a polícia estava a gravar ilegalmente a conversa. 5 dias depois, no dia 23 de outubro de 1995, Moses Sitow foi acusado de 29 assassinatos no Tribunal de Magistrados de Brakpan. Em 23 de novembro de 1995, ele foi transportado para a prisão de Boxboard, onde ele cumpriu sua pena de estupro por 2 anos, aguardando o julgamento.
Até o dia do julgamento, que começou no dia 21 de outubro de 1996, as acusações contra Moisés Sithole aumentaram para 38 acusações de assassinato, 40 estupros e 6 roubos. Durante o julgamento, ele se declarou inocente de todas as acusações. A acusação apresentou como testemunhas suas primeiras vítimas de estupro. Para além disso, foi apresentada o seu modus operandi, a forma como ele atraía as vítimas, todas as coisas cruéis que ele fazia com aquelas mulheres, foi apresentado pela acusação. E enquanto falavam sobre as coisas que ele fazia, ele se manteve muito calmo, frio, sem qualquer remorso. Em 3 de dezembro de 1996, a promotoria apresentou o vídeo que foi gravado enquanto Moisés estava no hospital e a polícia foi interrogando ele. Todas aquelas coisas que ele foi declarando, todos os assassinatos que ele foi confessando naquele vídeo foram apresentados, mas esse vídeo não foi aceito como prova de primeira instância porque foi gravado ilegalmente. Isso fez com que o julgamento fosse adiado para 1997, quando o juiz finalmente determinou que a prova poderia ser utilizada no tribunal. A acusação encerrou sua apresentação em agosto de 1997. A alegação da defesa dependia em grande parte de Moisés negar envolvimento com os assassinatos ocorridos. Entretanto, quando Moisés sentou no banco dos réus, o seu depoimento foi várias vezes desconexo e incoerente. Em 4 de dezembro de 1997, mais de um ano após o caso ter começado, Moisés Sithole foi considerado culpado em todas as acusações. O juiz fez uma declaração afirmando que, levando em conta a natureza abominal dos crimes, ele não teria qualquer hesitação em pronunciar uma sentença de morte a Sithole. Entretanto, a pena de morte na África do Sul havia sido declarada inconstitucional em 1995. Então, Sithole foi condenado a 2.410 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional, pelo menos nos próximos 930 anos. Pouco tempo depois, ele foi diagnosticado com o vírus de HIV/SIDA. Segundo análises, é possível que ele teria decidido matar mulheres devido às experiências horríveis que ele teve com o sexo oposto, tendo em conta que ele já sofreu violência por parte da mãe, já sofreu abuso sexual por parte da irmã e ainda teve um relacionamento muito tóxico com uma ex-namorada. Isso poderia possivelmente ter influenciado ele a ser assassino de mulheres. Mas claro, né, todo psicopata só precisa de um motivo para matar, porque se todo mundo tivesse a se levar pelas frustrações do dia a dia, acho que todo mundo seria um assassino em série, né? Uma coisa que eu quase esqueci de mencionar é que em dezembro de 1999 a polícia prendeu David Sleep, acusando ele de cometer os assassinatos daquele ano, tendo em conta que a polícia conseguiu encontrar algumas ligações positivas entre David e a vítima. David foi morto no dia 17 do mesmo mês, em dezembro de 1994, enquanto ele fazia uma reconstrução dos supostos crimes que ele teria cometido. No inquérito, a polícia alegou que David teria atacado um dos policiais com um barrote, por isso a polícia teve que atirar nele. Esse mesmo inquérito concluiu que nenhuma pessoa poderia ser responsabilizada penalmente. Apesar dessas ligações positivas que a polícia teria encontrado entre David e as vítimas, não haviam provas suficientes que confirmariam que David era de fato o assassino misterioso. E quando Moisés se tornou conhecido na África do Sul como o assassino misterioso, foi possível associar Moisés a essas vítimas que David estava a ser acusado de ser o assassino. A viúva de David Sleep, Linda Sleep, até hoje tenta processar o governo pela morte do seu marido. Eles mataram a verdade quando mataram meu marido. Se tivessem levado ao tribunal, em seguida o público sul-africano teria conhecido a verdade de que David não era um assassino, ela afirmou. Bom, esse é o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do caso, não esquece de curtir o vídeo e subscrever no canal se tu ainda não és inscrito. E até o próximo vídeo.